Prazer grande estar com os irmãos. O pastor Davi é muito bondoso, mas eu quero, em nome da nossa associação, das 43 igrejas que nós formamos, a nossa Associação Leste da capital, e aproveitando também, em nome das igrejas batistas do estado de São Paulo, que são 1.290 igrejas e mais 400 congregações, parabenizar a Igreja Batista do Jardim, a Igreja Memorial do Jardim Matarazzo. 27 anos, vocês estão um pouquinho mais velho do que Cidade Líder, que tem 21, fez 21 este ano. Nós estamos sempre juntos ali, caminhando devagarzinho, e é um privilégio, irmãos, podermos conversar sobre a palavra de Deus. Uma igreja vitoriosa. Enquanto eu estava pensando, sentado ali, cantando, ouvindo os irmãos cantarem muito bonito, eu fiquei imaginando. No Brasil nós temos mais de 9.000 igrejas. Igrejas com 11.000 membros, igrejas com 3 membros, igreja com 100, com 50, mas a grande parte das igrejas tem menos de 100 membros. E essas igrejas são bênçãos. Os irmãos não imaginam o que representa essas igrejas no Brasil, pregando o evangelho, anunciando a palavra, convivendo como famílias, tendo relacionamento uns com os outros, casando os filhos, formando famílias, novas famílias. Irmãos, os irmãos não sabem e nem imaginam o que desenvolve o trabalho da igreja dos irmãos. O alcance que tem nesses 27 anos. Se os irmãos tivessem a possibilidade de verificar isto, iriam ficar impressionados com o que essa igreja já fez para o reino, o que ela já proporcionou para o reino. Ela é algo impressionante. Por isso que os irmãos estão de parabéns, porque nós somos uma igreja vitoriosa. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a igreja que sai a campo, que convida o vizinho, que não está muito preocupado com outra coisa a não ser testemunhar de Jesus. E isso é uma grande alegria. Por isso que os irmãos sintam-se privilegiados, abençoados, honrados, porque os irmãos são do Senhor. E isto é que é legal, e eu gosto disso. Eu gosto de estar com vocês. E eu sempre falo lá na minha igreja é pequena, e eu sempre falo que nós temos que antecipar o gozo do céu, porque nós vamos estar juntos eternamente. E porque eu penso assim, eu quero me dar muito bem com todo mundo, viver bem, viver uma vida abundante dada pelo Senhor. Muito pouco problemas eu quero enfrentar, muito pouca confusão eu quero enfrentar, porque eu quero viver bem, e viver bem porque eu vou viver bem no céu, e eu quero antecipar esse gozo. Então preste atenção. Eu fui numa igreja, estava comentando com o pastor Ivanildo, eu fui numa igreja no Piauí recentemente, uma igreja com 95 anos, foi a minha igreja, já está lá na 4ª ou 5ª geração,
porque ela é a igreja da minha família. Um grupo de irmãos enorme, uma igreja enorme. E eles não tinham relógio. Mas aqui eu percebi que tem um relógio. Só que ele está parado. Então, como ele está parado, eu não vou ter preocupação, tá bom? Mas eu não quero ninguém dormindo aqui. E se roncarem, por favor, ronquem baixo. Ok? Aí eu contei aquela velha ilustração que todo mundo sabe, todo mundo conhece, não é? Isso o pastor conta só por bobagem, porque gosta de falar. Mas um pastor foi pregar numa igreja e ele controlava sempre as suas mensagens pela bala que ele colocava na boca. E ele começava a pregar e sempre colocava uma bala na boca. Quando a bala terminava, ele terminava a mensagem. E um dia, por uma circunstância, o botão do paletó caiu. E ele pôs no bolso o botão do paletó. E na hora de pôr a bala na boca, ao invés de pôr a bala, pôs o botão. Então ele está pregando até hoje. Ok? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias e vamos conversar um pouquinho. A minha alegria, irmãos, é que eu quero me sentir aqui como eu me sinto na minha igreja. Quando eu me sinto como se estivesse na minha igreja, eu fico mais à vontade para pregar, sabia? Que a gente, quando vai pregar na igreja dos outros, a gente sempre fica um pouco trêmulo, um pouco nervoso, um pouco preocupado. E na minha igreja eu não tenho isso. Na minha igreja eu brinco com as crianças, eu converso com os irmãos, eu falo de time de futebol de vez em quando. Ultimamente eu não posso falar muito, né? Vai que tem um corintiano nervoso, entendeu? Então eu prefiro, mas é muito divertido. Então eu gosto de pregar na minha igreja desse jeito e eu queria e quero fazer a mesma coisa aqui. Trazer a palavra do Senhor com muita tranquilidade, com muita alegria e reconhecendo os irmãos que para uma igreja vitoriosa é necessário nós desenvolvermos algumas características. Nós conhecemos bastante a Bíblia, todos nós, grande parte. Aqui eu sei que tem bastante adolescentes que são ativos na nossa associação e que sempre estão de parabéns. Irmãs, que eu já estive aqui numa festa de um encontro das irmãs, que era uma festa, e os homens. Então todos nós, irmãos, conhecemos a Bíblia, todos nós aprendemos a Bíblia, todos nós sabemos o que é João 3,16, todos nós sabemos o que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Nós sabemos várias coisas, sabemos, mas não praticamos. E por não praticar, algumas vezes a gente fica levantando e inventando histórias. E começamos a perguntar uns para os outros: isso é pecado? Isso está errado? Uma das coisas que a palavra de Deus e o apóstolo Paulo vai nos dizer é que se a nossa consciência nos acusa, pecamos. Então temos que tomar bastante cuidado com isso. O mais interessante que eu quero que os irmãos entendam nessa noite é que a palavra de Deus, ela é pura, ela é eficaz. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus, quando diz que é para fazer, nós inventamos, nós arrumamos uma série de desculpas e justificamos para não fazer. Eu vou falar um negócio aqui, se tiver divorciados no auditório, não fique bravo comigo não, tá bom? Eu não tenho nada contra. Mas eu olho para a palavra de Deus e vejo o seguinte: os discípulos perguntando para Jesus: Senhor, por que Moisés deu carta de divórcio para o pessoal? Cada dureza do seu coração, tá, tudo bem. Mas ele diz o seguinte: na Bíblia está dizendo que pode dar-se divórcio para a pessoa. Mas Jesus pega pesado quando ele diz que não pode recasar. Entenderam?
eu leio na Bíblia lá e não vejo nenhuma situação onde eu tenha que motivar uma interpretação para fazer. Ele só diz claramente o que a Bíblia ensina, mas nós desviamos tudo, né? E nós continuamos. É a misericórdia do Senhor que nos leva à presença dEle e nos faz ter uma vida feliz, uma vida maravilhosa. Mas isso cria em nós uma dificuldade. Sou salvo, mas eu perco a vida abundante que Jesus prometeu para mim. Eu vim para que tenhais vida e tenhais vida em abundância. Se eu vivo de acordo com a palavra de Deus, a minha vida é eficaz e feliz. No meu interior, eu posso ter problemas, posso ter dificuldades, posso ter lutas, mas no meu íntimo eu sou uma pessoa extremamente feliz, porque o Senhor está em mim, o Senhor controla a minha vida. No meu coração eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, mas eu tenho tanta liberdade que eu posso dizer não faço. Entendeu? Para mim, liberdade é isto. É eu poder fazer e dizer não. E liberdade, isso é liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque eu sou um escravo e um escravo verdadeiramente livre. Porque o Senhor me libertou. Então eu não sou escravo de ninguém. Eu não sou escravo do capeta, não sou escravo dos vícios, não sou escravo dos pensamentos maldosos, de uma mente abominável. Isso eu e você, porque eu sou livre. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Então, quando nós pensamos assim, nós somos pessoas bem-aventuradas, felizes. E é o que nos diz a Bíblia em Mateus 5, versículo 8, que todos conhecem. Bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus. Então nós temos que ter uma vida maravilhosa. Discordo e não concordo e não aceito. Faça o que o seu coração mandar. Já ouviu isso, né? Talvez você já tenha até falado. Faça o que o seu coração mandar. Mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. Entendeu? O coração humano por natureza é mau, arrogante, e ele nos provoca situação que nós deveríamos tomar cuidado. Gênesis capítulo 6, versículo 5, eu vou usar só a Bíblia, viu, irmãos? E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Então o coração não é bom para você fazer o que ele manda. E a palavra de Deus ainda diz em Jeremias 17, versículo 9, o coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? Então quando você ouvir aquela sua colega, aquele seu colega, aquele seu professor, aquela sua professora, e até seu pai e sua mãe, ah, meu filho, faça o que seu coração manda. Não faça. Não faça. Porque o coração é enganoso. Se você quer ter uma vida vitoriosa, não faça o que seu coração manda. Se você quer ter uma vida feliz, não faça o que seu coração manda, mas faça o que o Senhor manda. A palavra de Deus. Ainda dentro dessa visão, irmãos, de felicidade, de alegria, de bondade, de coração maravilhoso, nós vamos verificar que há necessidade da gente ter no nosso desejo, a nossa mente, um desejo muito grande de viver uma vida pura. O problema que nós temos hoje no mundo e no Brasil em especial, é que nós somos pessoas que estamos vivendo em um país onde a ética não existe. E isso tem sido trazido para as igrejas. E Satanás sutilmente tem colocado essas coisas nas nossas igrejas. E a gente vive uma vida muitas vezes de contaminação, e a gente acaba fazendo aquilo que Deus não quer que façamos. E a palavra de Deus nos chama a atenção para nós desenvolvermos um desejo de ter
um coração puro, um coração limpo, um coração maravilhoso, de relacionamento íntimo com Deus. Salmo 51, versículo 10, o salmista nos diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Então nós temos que desenvolver esse aspecto de vida, para que nós tenhamos a possibilidade de sermos uma igreja vitoriosa. Porque eu não estou considerando o fato da igreja ser esse templo. Eu estou considerando o fato de que a igreja é eu e você. E sendo eu e você, nós precisamos viver desse modo. E ainda João 13:9 nós lemos o seguinte: então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não laves somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus diz: você já tomou banho, você tem que ficar puro no seu interior, na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus, no seu contato com Deus, um coração e uma mente, irmãos, perfeita. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Timóteo, que nós temos que ter a mente, a consciência e o coração limpo. Porque nós podemos deitar e dormir, porque nós estamos em paz. Não é isso? Costumo fazer a seguinte pergunta: quando você acorda de madrugada, quem que vem em sua mente? Aquela mulher chata que brigou com você? A conta que você tem que pagar amanhã? Ou alguma maldade que você fez? Então você precisa resolver o seu problema. Precisa buscar a presença do Senhor e deixar que o Espírito Santo opere em você uma verdadeira limpeza, entrando em seu coração e lhe dando uma vida nova, entrando em seu coração e lhe fazendo de você uma nova criatura. E para isso nós precisamos, irmãos, para sermos felizes e vitoriosos, termos o nosso coração limpo pela graça maravilhosa de Jesus e pelo seu sangue remidor, onde Ele nos purificou de todo pecado. Então isso nos leva e nos faz gerar uma vida de intimidade com Deus e uma vida de responsabilidade, onde eu vou avaliar a minha vida a cada momento, onde eu vou estar na presença de Deus a cada momento, conversando com Deus e limpando cada vez ou cada momento a minha vida, para que eu esteja diante do trono da graça com o meu coração limpo e a minha consciência plenamente limpa diante de Deus. Quando eu faço isso, irmãos, eu tenho uma vida extremamente vitoriosa. Não é ter coisas, não é ganhar coisas, não é não ter problemas com a conta da luz, com a conta da faculdade, com o vale-refeição. É estarmos diante de Deus felizes, tranquilos, agraciados com a sua misericórdia e com o seu amor, sentindo-se plenamente puro. Aí você tem contato com Deus. Sabe quem vem em sua mente quando você está assim? O Senhor nosso Deus, aquele que nos criou, aquele que nos tirou das trevas, aquele que nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a presença dEle. E a gente pode viver uma vida, irmãos, extremamente agradável, gostosa, sensacional, com problemas, sem problemas, com dificuldades, sem dificuldades, porque elas não alcançam qualquer coisa que esteja ao nosso redor, dentro dos movimentos e das adversidades. Se nós estivermos com o nosso coração purificado e a nossa comunhão com o Senhor, nós vamos verificar que tudo isto não entra em nossas vidas, não entra no nosso coração, e nós podemos ter intimidade com o Senhor. Como é que nós podemos fazer isso, irmãos? Nós temos que ter esse desejo de purificação, andarmos com esse desejo, andarmos com essa ansiedade, porque nós queremos ter um coração limpo e sermos bem-aventurados e nos sentimos felizes com a graça do Senhor.
Nós temos que lavar os nossos pecados pelo sangue maravilhoso de Jesus. Diante da sua cruz, diante do sofrimento que Jesus teve e passou por nós, Ele disse: se você vir a mim, se você confessar o seu erro, confessar o seu pecado, confessar as suas deficiências, eu vou purificá-lo e vou fazer de você uma pessoa diferenciada. Por isso que no livro de 1 João capítulo 1:9, nós lemos este texto, e todos conhecem: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ainda 1 Pedro 1:19, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Jesus nos trouxe, irmãos, Jesus nos tirou das garras de Satanás, e Jesus nos colocou num patamar onde nós podemos observar. Eu faço uma visão muito clara, eu tenho uma visão muito clara, de que você sem Jesus Cristo, antes você vivia nas trevas, e quem vive nas trevas não enxerga um palmo diante do seu nariz. É só você apagar a luz da sua casa e ficar no quarto fechado, você vai ver que você não vê nada. Mas Jesus, quando fez isso, quando nos purificou de todos os nossos pecados, quando nos libertou das trevas e nos colocou num patamar onde a luz brilhava, nós podemos ver tudo. Então, por isso que nós somos diferenciados. Por isso que nós podemos olhar o mundo de fora e ver o que está certo e o que está errado. Por isso nós podemos ver lá na nossa família o que está certo e o que está errado. Por isso que nós podemos ver na nossa vida o que está certo e o que está errado. Porque você olha e você vê todas as coisas. Então é diferente daquele que vive nas trevas. A palavra de Deus, irmãos, nos chama a atenção para vivermos uma vida de purificação, uma vida de santificação, uma vida vitoriosa como igreja. Efésios capítulo 5, versículo 26 nos diz assim: a fim de santificá-la, tendo purificada com o lavar da água pela palavra. Então nós vamos desenvolver isto através da palavra de Deus, num relacionamento mais íntimo com o Senhor, aplicando a palavra de Deus nas nossas vidas, não apenas ouvindo ou lendo ou decorando, mas vivendo. Isso você precisa ter intimidade com o Senhor. Irmãos, isso fica bem claro quando ele diz que se nós nos envolvermos com esse Deus maravilhoso, se nós tivermos o nosso coração limpo, nós vamos ser bem-aventurados, felizes. E essa igreja vai continuar sendo vitoriosa, porque os seus participantes querem ter essa vida vitoriosa. Os participantes dessa igreja querem ter o seu coração purificado, onde não reina o pecado, onde não reina a desobediência à palavra de Deus, onde não reina nada que impede uma intimidade com o Senhor. Isso é a palavra que faz. E a palavra cumprida, a palavra só decorada, a palavra só lida, sem aplicação nas nossas vidas, não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Então nós precisamos nos envolver de uma tal forma com esse Deus, e de nos encontrarmos com Ele na intimidade, para que a gente viva esse relacionamento. E quando você vive esse relacionamento, você conhece Jesus, você sabe o caráter de Cristo, você sabe o caráter de Deus, você sabe a ação do Espírito Santo em sua vida, você sabe as coisas, diferenciar o que é santo e profano, você sabe identificar aqueles que fazem parte deste reino, e você sabe viver uma vida vitoriosa na dependência do Senhor. Hebreus 12, versículo 14 nos diz o seguinte: procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então cada dia nós vamos desenvolvendo isso, nós vamos procurando viver esse modo de vida, um estilo de vida, onde você sinta-se feliz, onde você se sinta relacionado com Deus intimamente, ao ponto de que seu pensamento
esteja ligado ao Senhor. Isso é bom, porque você, em qualquer circunstância, em qualquer momento, a sua mente sempre estará ligada ao Senhor. Nós somos desse time. Nós somos desse time. E esse time de igrejas vitoriosas, por menores ou maiores que elas sejam, porque a igreja sou eu, a igreja é você. Se você tiver esse tipo de relacionamento com o Senhor, você vai ver como é maravilhoso viver desse modo. Irmãos, é sensacional. Aquelas coisas que ficam guardadas no nosso coração. Tem pessoas que só vivem no passado. Vocês já viram, já conversaram com algum crente que só sempre conta coisa do passado? Lembra sempre de coisa ruim do passado? Nunca lembra de coisa boa? Só lembra do seu irmão, ou do seu vizinho, ou do seu parente, que lhe fez algo errado? Nunca lembra das coisas boas que ele participa e envolve-se a cada dia? A palavra de Deus nos manda tirar isso da mente, irmãos. Porque ela diz assim, olha, que nós não devemos desenvolver em nós nenhuma raiz de amargura, nenhum sentimento ruim. Só sentimentos agradáveis, maravilhosos. E nós vivemos bem. Como é gostoso você viver desse jeito. Você já chegou perto daquela senhora ou daquele senhor e começa: como é que vai, irmão? Tudo bem? E ele conta a vida toda dele, só coisa ruim? Isso não é de Deus. E você sai de lá doente? Ou sai de lá constrangido? Ou sai de lá assim meio para baixo? Crente não é assim, não. Crente não precisa fazer auê. Crente não precisa fazer barulho. Crente precisa demonstrar que o Senhor está na vida dele. Que ele não tem nenhuma raiz de amargura, que ele não tem nenhum sentimento rancoroso, nenhum sentimento de mágoas. Mas ele vive bem, feliz. Aí ele tem um coração limpo e ele é uma igreja vitoriosa. E Deus abençoa. E Deus abençoa. E Deus nos leva a viver uma vida extremamente agradável. Eu gosto demais de crentes. Eu amo crentes. Mas eu não gosto de crente reclamão. Que tudo reclama. Do mimimi, que o pessoal hoje diz, né? Só vive com mimimi. Qualquer coisinha. Olhou para ele, o que você quer? Falou com ele, você é bonito. Você está desfazendo de mim. Você é feio. Não pode falar isso. Já viram isso? Tem sempre um lado ou outro negativo. Irmãos, os crentes têm que viver feliz. Porque todo crente é lindo. Todo crente é bonito. Olha, todo crente é maravilhoso. Está sempre bem arrumado, cheiroso. Crente é diferente. Por isso que você é uma igreja vitoriosa. Aí quando você chega na rua, todo mundo nota, vem um vitorioso ali. Não tem dinheiro, não tem carro, não tem um celular último tipo, última geração, mas é vitorioso. Porque ele não demonstra a vitória dele em cima dessas coisas. Ele demonstra a vitória dele na presença dele com Deus no seu relacionamento. Aí todo mundo observa e gosta. E se sente feliz. Irmãos, nós precisamos desenvolver nas nossas vidas a grande bênção de ter uma vida de purificação. Uma vida onde o coração e a mente pensam iguais. Porque tem alguns irmãos que dizem o seguinte: irmão, você é feio. Mas no fundo ele estava dizendo que você é bonito. Ou então ele diz assim: irmão, você é um homem muito bonito. Mas que nada, quando vira as costas, que só falei isso para agradar o cara. Não é assim. O que você diz é o que você pensa e o que você vive. Interessante, né? Não é para enganar, é o que você diz, é o que você vive e o que você pensa. Então a sua fala é igual ao seu sentimento. E é igual à prática da sua vida. E por isso nós precisamos desenvolver, irmãos, a bênção de termos uma vida pura diante do Senhor. Ver a Deus, não é ver a Deus como veem as pessoas, ver a Deus em você, sentir a presença dEle em você. Êxodo 33, versículo 20, nos diz o seguinte: que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu,
consagrado às boas obras. Nós somos escolhidos. De vez em quando eu provoco isso, irmãos. Nós precisaríamos desenvolver o privilégio de entender que nós pertencemos a Deus. O privilégio de entender que, de certa forma, gera uma vaidade lá no íntimo. Mas você conversa com Deus. Você fala com Deus. Você expõe para Deus a sua necessidade. Você fala para Deus do que vai no seu coração. Você conta tudo para Deus. Você tem essa intimidade. Você não fica escondendo nada de Deus. Até porque não pode. Ele sabe todas as coisas. Então, quando nós fazemos isso, irmãos, nós nos sentimos bem. Nós contamos para Deus aquilo que nos aflige. Nós contamos para Deus aquilo que nos atrapalha. E pedimos que Ele envolva-nos. E nos purifique. E nos dê paz. E Ele faz isso. E aí nós nos tornamos a cada dia uma igreja vitoriosa. E vamos desenvolvendo isso naturalmente. E vamos passar 5, 10, 15, 20, 30 anos, 50 anos, até o Senhor voltar, ou Ele nos levar. Não é o fato de dizer, eu sou batista há 50 anos, não é isso não. Ou eu sou crente há tanto, não. É a experiência que eu tenho com o Senhor, que eu não preciso contar dias. Eu sou casado há 38 anos. Jacó trabalhou pelaquela Raquel, quantos anos? 7 mais 7, 14 anos. E ele não percebeu que passou o tempo. Entendeu? Ele não disse, mais um dia. Porque quando a gente fica contando os dias e esperando, demora muito. Mas quando você deixa rolar naturalmente, e Jacó deixou rolar naturalmente, ele trabalhou 14 anos pela mulher amada dele. E ele disse que não percebeu o tempo passar. Igual nós, que somos casados e que amamos as nossas mulheres. Já somos casados há 30, 40, 50 anos. Não viu o tempo passar. É claro que você está mais velhinho, o cabelo já está branco, a mulher já pintou o cabelo várias vezes, toda semana ela quer ir lá no cabeleireiro, quer gastar o seu dinheiro, porque ela precisa gastar mesmo, que você tem muito. Aí vai lá, mas você nunca fala assim, eu sou casado com essa mulher há 50 anos. Ninguém fala isso quando ama. Nem percebe, nem nota. Vai levando. E vai vivendo bem. Crente é assim também. Eu não tenho que contar quantos anos eu sou crente. Eu sou de Jesus. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe como você foi. Deus te escolheu antes da fundação. Para que você sentisse a graça maravilhosa dEle. E se sentisse uma pessoa vitoriosa. E que você pudesse ver a Deus através das ações dEle em sua vida. Poder encontrar-se com Deus em seu coração, e com muita alegria. Por isso que quando a gente vem à igreja, a gente não vem porque é obrigado a vir. A gente vem porque ama. A gente faz as coisas no reino de Deus porque ama. A gente se entrega no reino de Deus porque ama. Porque Deus está conosco. E quando nós somos assim, irmãos, nós somos vitoriosos. Onde estivermos. Onde estivermos. Porque o Senhor estará conosco. Hebreus 10, 19 nos diz assim. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos tornou puro. Jesus Cristo nos libertou de toda coisa ruim. Jesus Cristo nos deu liberdade. Jesus Cristo nos deu paz. Jesus Cristo nos fez vitoriosos. Jesus Cristo está em nós através da ação do Espírito Santo. Então nós somos felizes. Podemos todos os dias nos sentir plenamente vitoriosos. Plenamente ver a glória do Senhor todos os momentos. Porque Ele está em nós, conforme diz Apocalipse 21, 3, e ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com Ele, ou com eles, eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles.
É o que nós temos. Todo dia, quando você levanta de madrugada, Deus está com você. Quando você acorda de madrugada, Deus está com você. Quando você levanta 7 horas da manhã, Deus está com você. Quem levanta meio-dia, que eu acho uma loucura, Deus está com você. Entendeu? Se você pega o metrô, Deus está com você. Trabalha o dia inteiro, Deus está com você. Vem para a igreja, Deus continua com você. Porque Deus não nos abandona. E por isso nós somos vitoriosos. Entenderam, irmãos? Aproprie-se desse privilégio. Eu sou uma igreja, a igreja de Cristo, e sou vitorioso. Não importa, eu sou de Jesus, meu coração é puro, minha mente é limpa, e eu posso ter intimidade com o Senhor. Posso conversar com Deus onde eu estiver. Posso conversar com Deus onde eu andar. Eu fico aqui impressionado com Jonas. Jonas estava no ventre do peixe, no fundo do mar. Um fedor. Porque vocês acham que ele estava no ventre do peixe, estava cheirosinho lá? E ele falou com Deus. E Deus ouviu. Deus nos ouve onde estivermos. E por isso nós precisamos sentir essa graça e desenvolvermos a cada dia um desejo de ver cada vez mais a sua igreja vitoriosa, porque a sua igreja é você. Se você for vitorioso, se você se sentir vitorioso todos os momentos, essa igreja continuará sendo sempre uma bênção, porque é formada de crentes, homens tementes a Deus, que têm o Senhor Jesus Cristo, e que amam o Senhor Jesus Cristo, e que são vitoriosos. Que Deus nos abençoe. Devolvo a palavra para quem de direito.